E nesta aula nós vamos aprender sobre um dos principais campos de estudo da logística, que são os transportes. E o que vai ser apresentado? Qual que vai ser a nossa pauta? O que nós vamos discutir nessa aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos aprender o conceito de transportes e vamos entender a sua importância, não somente para as empresas, como também para a sociedade como um todo. Entendido o conceito de transportes, nós vamos para o conceito da logística de transportes, que é basicamente a aplicação do conceito de transporte dentro do contexto empresarial. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a influência e a aplicação do transporte para as empresas e quais são os seus principais desafios, ok? Então, o que é um transporte? Os transportes correspondem ao conjunto de materiais e instrumentos técnicos utilizados no deslocamento de pessoas e cargas de um lugar para o outro. Basicamente, o transporte é a movimentação de cargas ou pessoas de um ponto de origem até um ponto de destino. Então, o transporte seria essa conexão, é o como realiza essa movimentação, como se faz esse deslocamento. E quando a gente fala em transporte, de uma maneira parcialmente incorreta, muitas das vezes associamos essa palavra aos veículos. E quando nós falamos em transportes, nós temos que ampliar esse entendimento, ampliar essa abrangência desse termo para infraestrutura, veículos e operações. Tudo isso, toda essa interação desses três itens, nós estamos falando em uma rede de transporte. Ou comumente a gente conhece, a gente acaba abordando, que são os modais de transporte. E aqui nós citamos quando a gente fala em rede de transportes, nós não podemos deixar de citar os modais rodoviário, ferroviário, o aquaviário, aéreo e o dutoviário. Então, nossa rede de transporte passa por essas 5 diferentes modalidades. E quando a gente fala em infraestrutura, nós podemos associar o rodoviário às estradas, rodovias, ruas, pontes, meios de conexão rodoviária. No ferroviário, nós não podemos esquecer das linhas férreas. Estações ferroviárias, pontos de operação ferroviária, que é onde é feito as suas operações, a execução das atividades de carga, descarga. No aquaviário, nós não podemos esquecer dos portos, que são fundamentais para que seja feito o embarque, o desembarque, o carregamento, o descarregamento. No aéreo, nós temos a questão dos aeroportos. E no dutoviário, nós temos instalações industriais. Tudo isso, todo esse ponto aqui, nós estamos falando em infraestrutura. Então, a gente entende que o conceito de transporte vai além dos veículos. Nós estamos falando de uma infraestrutura que é muito grande e é muito importante para que os veículos, para que a operação ocorra da melhor maneira possível. Em falando em veículos,
aqui, que é um pouco mais conhecido, no rodoviário, quando nós estamos falando em transporte de carga, nós temos os caminhões, nós temos os veículos de passeios, motos, é, e diversos outros, bicicletas, que podem auxiliar nesse processo de transporte rodoviário. No ferroviário, nós temos os vagões e locomotivas como veículos. No aquaviário, nós temos os navios, barcos, balsas. No aeroporto, ou no aéreo, nós temos os aviões, helicópteros. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, até mesmo os drones estão fazendo esse transporte aéreo. No dutoviário, nós temos os dutos, tubulações. Então, aqui nós estamos falando em veículos. E a interação dos veículos com a infraestrutura na rede de transporte, nos modais de transporte, é o que a gente chega na operação, que é a maneira mais eficiente, eficaz dessa relação entre veículos e infraestrutura dentro dessa rede de transporte para que a gente possa, de fato, alcançar os melhores resultados. Então, quando a gente fala em transporte, nós não estamos falando só no desenvolvimento das empresas, são elementos estratégicos para o desenvolvimento das empresas, como também das sociedades, pois se a gente analisar hoje os países que são classificados como países desenvolvidos, ele tem uma estrutura de transporte muito bem desenvolvida. Então, é algo que é totalmente necessário. Se uma sociedade, se um país quer crescer, quer prosperar, quer alcançar bons resultados, tudo isso passa pelo desenvolvimento dos transportes no país, ou seja, é algo que tem que caminhar juntos. Se alguém quer alcançar prosperidade, tem que investir em transporte para que isso seja possível. E qual que é a importância dos transportes para a logística? Então, vamos lá. Entender o funcionamento e as características do meio de transporte é um elemento chave para o crescimento e prosperidade de uma empresa. Mas por quê? Então, eu gosto muito de explicar, principalmente quando a gente fala do fluxo de material, que nós temos no conceito de logística três personagens muito importantes, que são os fornecedores, que é a empresa, e os clientes. Ou seja, são três personagens que interagem entre si para que cada um alcance os seus objetivos. Então, para que os fornecedores entreguem os materiais para a empresa, é necessário os transportes. Para que a empresa possa entregar os seus produtos aos clientes, são necessários os transportes. Então, o transporte é o meio que faz a conexão entre fornecedores, empresa e cliente, permitindo o fluxo de produtos, o fluxo de material. Ou seja, só vai ser possível que a empresa entregue os seus produtos aos seus clientes através do transporte. Só vai ser possível que os fornecedores entreguem os materiais à empresa para que ela possa fazer o seu processo produtivo através do transporte. Então, basicamente, o transporte é o meio que faz a conexão entre fornecedor, empresa e cliente. Desse modo, o profissional de logística deve ter total conhecimento a respeito dos modais de transportes e sua característica. Isso por quê? Porque ali ele vai entender a melhor maneira de fazer esse transporte, seja dos fornecedores para a empresa, seja da empresa para os clientes. Com essa informação, ele poderá tomar decisões mais corretas a respeito de custos logísticos, definição do canal de distribuição e roteirização de suas cargas. Então, estudar logística de transporte é fundamental para o profissional de logística. Isso por quê? Porque é uma área que
é muito importante e muito utilizada nas empresas e com isso elas conseguem alcançar resultados. Então, vamos agora aprofundar um pouquinho, entender o que é a logística de transporte e qual que é a sua aplicação dentro de um contexto empresarial. A logística de transporte é uma subdivisão da logística responsável pelo transporte de produto, ou seja, a logística é um conceito muito abrangente que, para facilitar o seu entendimento e entender a sua aplicação, eu particularmente gosto de dividir a logística em 5 campos de estudo, que são os transportes, que é o objeto de estudo dessa aula de hoje, a distribuição. Lembrando que essas duas divisões elas andam de mãos dadas. Isso porque uma interfere, uma se relaciona com a outra de uma forma muito direta. Gosto de fazer essa separação, pois quando eu falo em logística de transporte, eu gosto de abordar sobre a parte de gestão, a parte de frota de veículos, de frete, do custo. E quando eu falo em distribuição, eu estou falando em operação, é a maneira como vai ser feito aquele deslocamento para que alcance resultados. Ok? Temos a parte de armazenagem, a parte da logística reversa e a parte da logística empresarial. Então, dividindo a logística nesses 5 diferentes campos de estudo facilita o seu entendimento devido à sua grande abrangência. E quando a gente fala em logística de transporte, que é o objeto do estudo, nós temos que pensar em 3 diferentes objetivos, que são eles: elevar o nível de serviço, que é reduzir custos e aumentar a segurança. Então, a logística de transporte visa alcançar esses 3 objetivos. Por que elevar o nível de serviço? Quando a gente fala em nível de serviço, nós estamos falando em como a empresa se relaciona com o seu cliente, de modo que vai gerar uma insatisfação ou uma satisfação nesse processo, nessa relação entre cliente e empresa. Então, os transportes é o meio que faz com que o produto chegue dentro daquele prazo acordado com o cliente e dentro do seu preservando todas as suas características, sua conservação. Então, é através dos transportes que nós podemos cumprir o prazo que foi acordado com o cliente, de modo que ele vai se manter satisfeito nesse relacionamento, nesse processo comercial junto à empresa. Então, nós temos também a questão da redução de custos, ou seja, os transportes representam até 60% de todo o custo logístico da empresa, ou seja, 2/3, chega até 2/3 de todo o custo logístico. Então, quando é necessário fazer uma gestão muito eficiente e eficaz dentro dessa área de estudo, para que a gente não tenha custos elevados e a margem da empresa acabe ficando muito pequena e tornando o negócio, por vezes, até inviável. Então, é necessário uma gestão muito bem estruturada, muito bem planejada, aplicada, para que a gente, de fato, alcance resultados significativos. E temos também a questão da segurança. Quando nós falamos em transportes, nós estamos falando da segurança dos
produtos, nós estamos falando da segurança das pessoas que estão envolvidas ali nesse transporte, e nós estamos falando em segurança de terceiros, pois o transporte ele estende a área interna da empresa, ele vai se relacionar com o meio ambiente, ele vai se relacionar com a sociedade. Então, quando a gente fala em transporte, nós temos que pensar na segurança dos produtos para que ele chegue aos clientes, preservando toda a sua integridade física. Nós estamos falando em pessoas, pois é necessário que pessoas realizem, executem o processo de transporte, e nós estamos falando na segurança da sociedade, pois o transporte é um dos principais causas de acidentes envolvendo pessoas, envolvendo ambientes, que geram diversos transtornos, diversas tristezas. Então, é necessário pensar para alcançar esses 3 objetivos em se tratando de logística de transportes. Então, em outras palavras, é a área responsável por encontrar a melhor opção de transportes, considerando aspectos como segurança, que é o que a gente comentou aqui, agilidade, que é garantir a entrega dentro do prazo acordado ou mesmo superar a expectativa do cliente, e a questão do custo, pois é uma área que é necessário desprender muito recurso, tem um custo muito grande para sua operacionalização. Então, entendendo o conceito da logística de transporte, a sua aplicação dentro da empresa e sua importância, vamos entender agora quais são os principais desafios, o que o profissional de logística ele tem que se atentar para que, de fato, ele possa tomar as melhores decisões e alcançar bons resultados para a empresa. O primeiro ponto é a questão da falta de infraestrutura. Quando nós falamos em infraestrutura, nós comentamos da infraestrutura dos 5 diferentes modais de transportes. Só que, em se tratando de Brasil, nós temos uma característica que tem que ser levada em consideração, que é a predominância do modal rodoviário dentro da nossa matriz de transporte. Ou seja, hoje, o modal rodoviário ele abrange cerca de 60% de todo o transporte de carga realizado no Brasil, ou seja, ele é muito predominante em relação aos outros modais. Isso em virtude de um incentivo que foi feito lá no passado pelo governo brasileiro, no intuito de atrair montadoras de automóveis para o país, e ela fez uma malha rodoviária, iniciou-se obras nesse sentido, então hoje existe essa predominância. Entretanto, hoje a nossa infraestrutura em estradas e rodovias é muito precária, o que torna a operação em modal rodoviário muito perigosa e muito desgastante para as empresas, em questão de excesso de manutenção, em perda de produtos. Então, a falta de infraestrutura no rodoviário, que é o principal meio de transporte, afeta em muito os resultados das empresas. E em virtude dessa predominância do modal rodoviário, isso, vamos dizer assim, que prejudica os incentivos em investimento nos outros modais, ou seja, nossas linhas férreas, nossa malha ferroviária, ela é uma malha ferroviária que foi construída lá no passado, e desde então nós só estamos perdendo malha rodoviária e não estamos investindo nesse sentido. Também a quantidade de portos e aeroportos para um país do tamanho do Brasil é muito pequeno quando comparado com países desenvolvidos. Então, nós precisamos de investimento não só no modal rodoviário, como nos outros modais, para que a nossa estrutura de transporte atinja o nível ideal para que a gente possa prosperar como sociedade e isso influenciar o crescimento das empresas. Então, a falta de infraestrutura é um dos principais desafios. Tem também a segurança do transporte, que pode ser uma consequência
dessa falta de infraestrutura. Então, o modal rodoviário, principalmente, é um modal muito perigoso, é muito visado por ações criminosas e a sua exposição a acidentes é muito grande. Então, é algo que os profissionais de logística, os gestores das empresas têm que ter total atenção, que é para tomar ações no sentido de tentar reduzir e minimizar essa exposição a essa falta de segurança. Temos a questão de selecionar o modal de transporte ideal. Apesar da predominância do modal rodoviário, existem alternativas para esse tipo de transporte, seja o modal aéreo, seja o modal aquaviário ou seja o modal ferroviário. Mas para isso, o profissional de logística ele tem que avaliar as diferentes características do tipo de transporte, as características do seu produto, as características da sua região, para que ele possa tomar a melhor decisão. Por vezes, optar pelo modal de transporte aquaviário, via navegação de cabotagem, ou mesmo o ferroviário, torna o transporte mais barato e a gente consegue transportar um volume muito maior. Então, é necessário fazer esse estudo para, de fato, saber se o modal rodoviário é a melhor opção de transporte. Tem a questão das novas tecnologias. Os veículos, ao longo do tempo, eles vêm se desenvolvendo bastante, então, tornando os veículos cada vez com a capacidade de carga maior e mais rápidos, tornando os transportes mais ágeis, mais seguros e mais com a potência, com a capacidade maior. Além disso, temos as questões de monitoramento de transporte, as questões da inteligência envolvendo a análise de dados, a análise de processos, que isso, todo esse processo, toda essa coleta de dados, toda essa tecnologia, ela permite que os gestores tenham informações cada vez mais claras, cada vez mais corretas, e a partir desses sistemas, dessas tecnologias, ele possa tomar decisões cada vez mais corretas no sentido de logística de transporte. E, por fim, a questão do preço dos combustíveis. Aqui todos nós sabemos que os preços dos combustíveis ele é um preço oneroso para as empresas, ou seja, ele tem um alto valor, que isso aí é necessário que a empresa tenha um desprendimento de recurso financeiro muito grande nesse sentido. Entretanto, não só isso é um desafio, a questão do preço. Nós temos aí também a questão de oscilação. Os preços dos combustíveis, principalmente o óleo diesel, ele oscila bastante em um curto espaço de tempo, o que não permite que as empresas possam fazer um planejamento muito, vamos dizer assim, correto, um planejamento que ele vai conseguir cumprir, ele vai conseguir saber de fato quanto ele vai gastar em um período futuro. Então, essa oscilação do preço de combustível também é algo que afeta. Então, os profissionais de logística, eles têm que entender o conceito da logística de transporte, a sua importância, os seus objetivos e os seus desafios, para que com toda essa informação ele possa, de fato, estruturar a sua gestão de modo que ele vá alcançar esses objetivos, que é elevar o nível de serviço ao cliente, reduzir os seus custos e aumentar a segurança da sua operação.